E cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus. Aleluia, Jesus. Mateus 25. Aleluia, Jesus. Mateus 25, a partir do 14. E depois a gente vai pular. Aleluia, Jesus. 25, a partir do 14. Aleluia. Depois a gente vai pular para o versículo 24. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos ver. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Vamos para o 24. O versículo 24, do mesmo capítulo. Aleluia, Jesus. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o seu senhor e disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Aleluia. Vamos pedir o Senhor para falar no nosso coração. Senhor, eis aqui, meu Pai, a tua santa, meu Pai, preciosa palavra. Oh, meu Pai, nós nem somos dignos, meu Pai, de manuseá-la. Oh, meu Pai, muito menos de transmiti-la, meu Pai. Oh, Senhor, somos pó e cinza, mas a tua palavra diz, meu Pai, tendo esse tesouro em vasos de barro, meu Pai. Oh, Senhor, então, para a grandeza do teu santo nome, meu Pai, fala poderosamente no nosso meio e nos guia, meu Pai, que a tua palavra possa destravar a nossa mente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Esses dias, irmãos, acho que já tem mais ou menos uma semana, aleluia, Jesus, o Senhor, aleluia, colocou esse assunto no meu coração, e teve um dia, até estava conversando com o Paulo, né, aleluia, Jesus, e aí nós conversando um assunto, e aí eu me lembrei disso, né, até falei com o Paulo, eu fiz umas anotações, eu não sei se é para mim, aleluia, se Deus vai me dar esse ensinamento para dar para a igreja. Aí quando eu cheguei, o pastor me falou hoje, na hora do almoço, aleluia, Jesus, que eu ia dar um ensinamento. E aí, beleza, mas aí eu fui trabalhar e não tive tempo. E quando eu cheguei muito tarde, aí eu falei assim, oh meu Deus, mas... Aí eu pensava, mas o Senhor me deu um ensinamento, o Senhor tinha me dado e aquele negócio estava no meu coração, mas eu não lembrava. Aí eu falei assim, eu acho que eu estou equivocada. Deve ser que eu estou querendo... porque eu não tenho nada, então é mais fácil você pegar aquilo que já estava. E aí eu pensei assim, mas meu Deus, eu fiquei naquela aflição, e aí eu ajoelhei e orei e falei assim, Senhor. Aí eu pensei assim, mas Deus é muito poderoso, né? A minha memória não está boa, não, mas se Ele quiser que eu dê esse ensinamento, Ele vai trazer a minha memória. E eu não conseguia lembrar. Do nada, irmãos, o ensinamento veio. A partir de um pequeno pensamento, surgiu tudo. Eu falei, Deus é muito poderoso mesmo, né? Aleluia, eu forçando para lembrar, forçando, mas a memória não ia. Amém. Amém. E leu a passagem, né? Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Então, irmãos, apesar que, assim, nós lemos sobre talento, mas, assim, a palavra de Deus, ela fala várias coisas, né? Interessante. Aleluia, Jesus. E aí o Senhor colocou algo que já estava no meu coração. Os irmãos veem, irmãos. Aleluia. Nós vamos, aleluia, analisar esse texto de uma outra forma.
Aleluia, Jesus, porque eu falei assim, Senhor, o assunto estava no meu coração, mas eu não sabia qual texto me basear. Eu falei, Senhor, mas qual é o exemplo que eu posso usar disso? E aí eu falei, mas o Senhor também, se Ele me fez lembrar, Ele também sabe uma palavra que casa bem com esse assunto, né? Ele não ia me dar um assunto e não me dar o versículo. Aleluia, Jesus, porque afinal de contas nós nos baseamos na palavra de Deus. E aí logo veio esse texto ao meu coração. E aí, irmãos, eu comecei a meditar. Aleluia, quando nós meditamos, aleluia, Jesus, nessa parábola, você observa, aleluia, que esse Senhor, né, aleluia, Jesus, que tinha os seus empregados, ele distribuiu os talentos. Só que eu quero falar exatamente desse que recebeu um. Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes, o que o Senhor estava colocando no meu coração, é que muitas das vezes a gente não sabe lidar com as coisas muito bem. Aleluia, e o ser humano, muitas das vezes, ele vai de 8 a 80. Como ele não sabe como lidar com uma coisa, o que ele faz? Ele reage de uma outra maneira, porque ele pensa que é a maneira mais fácil. É a maneira como ele vai saber lidar com a situação. Ah, bom, se eu não sei lidar com isso dessa forma, eu não consigo. Então, aí eu reajo de uma outra forma, às vezes até para me proteger. Aleluia, às vezes até para me defender, da forma que eu encontrei, né? Aleluia, para lidar com a situação. E aí eu penso, agora eu estou conseguindo, porque agora eu ajo assim, assim. E às vezes também não é a forma certa. É nem 8, nem 80. Né? E o mundo, irmãos, ele tem ensinado tantas coisas, né? Você vê coach, você vê psicólogo, você vê psiquiatra, você vê frases. Às vezes você vai assim, você quer achar uma frase de bom dia, não sei se vocês já viram isso. Aí você vai lá, tem um bom dia e uma frase de efeito maravilhosa que parece que faz todo sentido, né? E as pessoas às vezes compartilham, as pessoas colocam em status muitas frases que parecem fazer todo sentido, ensinando a maneira da gente lidar com as situações, aleluia, lidar com certas circunstâncias que parece que faz todo sentido. Mas o mundo, irmão, ele não pode ensinar para nós, aleluia, a maneira mais sábia de nós reagir, aleluia, às situações. Por mais sábio, por mais impactante que sejam os conselhos dele, não é o mais sábio dos conselhos. Aleluia, só Deus pode nos ensinar como nos portar de acordo com cada situação. E exatamente aqui, aleluia, quando o Senhor distribuiu os talentos e ele deu para esse homem um talento, como ele não sabia como ele ia reagir, aleluia, como ele pensou que ele não ia dar conta, aleluia, e ele imaginou, o meu Senhor é muito severo, né? Meu Senhor semeia onde ele não, aleluia, não é dele, ele ceifa onde ele não semeou, então ele é muito severo. Se eu pegar esse um talento e eu não conseguir granjear mais talento, se acontecer, se eu perder, talvez se eu investir, se eu perder, o que vai acontecer? Eu vou sofrer um duro castigo. Então, o que ele pensou em fazer? Não, o melhor que eu faço é esconder ele, porque aí eu preservo ele escondido e aí eu não tenho problema nenhum. E ele pensou que era a forma mais sábia que ele tinha. É melhor eu guardar do que eu perder, né? Aleluia, porque eu guardando eu não perco ele. E se eu investir e eu perder, e na hora que ele voltar eu não ter nada? Então ele pensou que a forma dele lidar com a situação era a melhor possível. Mas aí nós vamos descobrir lá na frente, quando, aleluia, o Senhor volta, que não era a forma mais sábia que ele tinha, né? Aleluia, igual o irmão falou sobre talentos também, quantas vezes, um exemplo que nós podemos dar, é que muitas das vezes o crente pensa assim, eu prefiro não exercer meu dom, do que eu exercer e falar na carne. Quantas vezes as pessoas pensam assim também? Aleluia, eu prefiro não fazer, do que eu fazer de uma outra forma, de uma forma profana.
Aleluia. Eu prefiro não ter oportunidade do que eu estar na frente de forma errada, fazer algo que não agrada o Senhor. Só que nenhum nem outro está certo. Aleluia. Nenhum nem outro está certo. Aleluia. Por quê? Aleluia. Se eu não fizer, estou errado. Aleluia. Porque, na verdade, o Senhor queria que eu fizesse, ou pelo menos que eu estivesse em condição para fazer. Aleluia. E se eu fizer também sem condição de fazer, estou errado também. Aleluia. Estou errado dos dois jeitos. Mas muitas das vezes, por a gente saber pensar que a gente encontra uma maneira de resolver a situação. A gente encontra uma maneira que aparentemente é a única que nós sabemos. Né? Porque se eu não sei fazer desse jeito, então eu faço do outro jeito, porque é melhor. Igual esse homem pensou. Ele pensou assim, eu acho que eu não vou dar conta de granjear os talentos, de fazer isso render. Se eu não vou dar conta, o que eu faço? Eu escondo. Porque eu escondendo, aleluia, eu não vou ter problema na hora que o meu Senhor chegar. Mas não era a forma mais sábia. Quando o Senhor chegou, foi requerer dele, ele falou, eu guardei. Aí ele falou assim, aí o Senhor tinha a resposta mais sábia, o que ele realmente devia fazer. E sabe o que ele realmente devia ter feito? Era colocar pelo menos no banco. Se ele não sabia como que ele ia fazer, no banco ia ficar, além de guardado, ia render o dinheiro, ia ter juros, porque na hora que o Senhor chegasse, pelo menos os juros ele teria. Essa era a forma mais sábia que ele devia ter reagido. Mas, como ele não sabia, aleluia, ele foi lá e escondeu e pensou assim, é a maneira mais sábia. Aleluia, de eu reagir. E muitas das vezes, irmãos, eu já enfrentei muito isso. Aleluia, e eu falava assim, eu não sei, eu vou de 8 a 80. Aleluia, uma hora eu estou para um lado e outra hora eu estou no extremo. E não é a forma mais sábia. Às vezes, eu lembro, já até falei para os irmãos, né, que teve uma época que eu via todo mundo muito bom, muito amável, eu confiava em todo mundo. Aleluia, eu achava que todo mundo tinha, eu sempre via os melhores que tinha nas pessoas, e nunca o lado ruim, só o melhor. E foi acontecendo tantas coisas que eu comecei a ver o pior. O pior. Eu comecei a ver o pior e eu comecei a pensar assim, eu tenho que manter distância das pessoas. Aleluia, porque era a forma que eu encontrei de reagir, já que tantas pessoas ao meu redor traíram minha confiança, fizeram tanta coisa. Então, o melhor que eu faço, o mais sábio que eu faço, é manter distância. Aleluia, é manter distância, porque aí eu não tenho problemas. Aleluia, Jesus. E aí, era assim, né? De um extremo eu fui para o outro. Aleluia, Jesus. Só que aí eu entendi que nenhum nem outro. Aleluia, eu não devia confiar todo mundo e achar que todo mundo era uma maravilha, que as pessoas tinham problemas e elas poderiam usar aquilo contra mim. Aleluia, mas também não pensar que todo mundo era ruim a ponto de eu não aproximar de ninguém. Aleluia. E aí eu comecei a orar, falei assim, Senhor, me ensina a conviver com os bons e com os maus. Aleluia, me ensina a conviver com o justo e com o injusto. Aleluia, porque senão como que eu vou fazer? Aleluia, Jesus, o Senhor não mandou os seus discípulos como ovelhas no meio de lobos? Ele falou assim, eis que vos envio como ovelha no meio de lobos, mas seja manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Tá vendo? Aleluia. E muitas das vezes, não, eu ia para o lado da mansidão, ou quer ir para o lado, aleluia, da prudência, só que não é prudência também. Aleluia, é de um extremo para outro. Eu estou sendo muito prudente. Não. Aleluia, eu já estou indo para um outro extremo, de total desconfiança de tudo e de todos. Isso não é prudência. Aleluia, Jesus. E também ser manso. Você tem que ser manso. Aí você abre a guarda para quem não pode. Conta segredo para quem não pode ouvir segredo. Aleluia. Mas eu estou sendo manso como uma pomba. Não. Você está sendo imprudente.
E não é nem um extremo nem outro, é o equilíbrio, mas não é equilíbrio que o povo lá fora fala, não, porque as pessoas falam muito de equilíbrio, tem que ter equilíbrio, equilíbrio. Quando você vai buscar saber qual que é o equilíbrio que eles estão falando, também não é sabedoria, também está errado. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor não, o Senhor nos ensina como fazer correto, nem um extremo nem outro. Quantas vezes, para nos defender, aleluia, a gente às vezes cria uma barreira, uma atitude que não era o certo, não era o correto. Aleluia. Irmãos, eu já cheguei a ver pessoas que às vezes, porque ele estava com um problema com o irmão, ou sentindo um incomodado, ele faltar de igreja, porque ele pensava assim, eu não vou na igreja porque eu não enfrento esse problema, eu não tenho que enfrentar o meu irmão, eu não tenho que ver o irmão me provocando. Então eu prefiro não ir, porque se for para eu ir na casa de Deus, para eu não prestar um culto ao Senhor, aleluia, para eu ficar o tempo todo com ira no meu coração, com raiva no meu coração, eu prefiro não ir. Só que isso não é sabedoria. Por que não? Porque quando a gente está na casa de Deus, a gente tem que apresentar um culto a Deus. Aleluia. E eu estou com meu coração cheio de ira com aquele irmão, e ele está fazendo isso comigo, eu prefiro não ir. Não, está errado. Não é nem um extremo nem outro. Aleluia. Você está indo para o outro extremo. Aleluia. O que você tem que fazer? Vem na casa do Senhor. Aleluia. E chega e dobra o joelho. Senhor, meu coração está cheio de ira, de amargura. Senhor, repreenda isso. Aleluia, Jesus, não deixa, eu quero olhar para o Senhor, eu não quero olhar para ninguém. Aleluia, Jesus, é a forma mais sábia. Aleluia, porque você acha que Deus vai ficar muito felizinho com você, falando assim, nossa, meu servo tem tanto temor, que ele nem veio, aleluia, na igreja, porque ele não ia prestar um culto agradável a mim. Você acha que Deus vai ficar satisfeito por causa disso? Não. Aleluia, na verdade, ele ficaria satisfeito se você estivesse aqui e vencesse, aleluia, aquele mal que estava te consumindo. Aleluia. Mas a gente pensa assim, é mais sábio. É a forma que a gente encontra. Aleluia. É a forma que a gente encontra de lidar com as coisas. Mas nem sempre é a mais sábia, pastor. É interessante essa passagem, porque quando nós vemos aquilo que é pouco, a gente sempre, ou que é pobre, a gente sempre pensa como humildade, pessoas humildes, coisas né, até abençoadas, porque não, coisa pouquinha. Mas a gente pode observar que esse homem que tinha um talento, ele era muito soberbo. Ele era um grande soberbo. Porque você viu que ele não quis granjear, porque ele achou que conhecia Deus. Que o seu Senhor, ele achou que conhecia ele. Eu sabia que o Senhor estava pensando, né? E na hora que ele escondeu, justamente como Deus falou, porque você não colocou no banco? Mas ele já escondeu pensando por causa da soberba dele, que ela era grande demais, né? E ele pensou assim, ele semeia, ele colhe onde ele não plantou. Então não precisa esquentar a cabeça, não. De todo egoísmo, no caso, né? De todo jeito, ele vai sair na vantagem. Porque ele colhe onde ele não plantou. Mas só que aquilo era questão de ele humilhar para fazer aqueles talentos funcionar. Mas ele não humilhou, ele não soube, muito grande, por isso que o Senhor repreendeu ele. Já os outros receberam mais, mas era mais humilde. Correu e foi granjear o que eles ganharam. Eles não importou se o Senhor deles colhia onde não plantava, se ele fazia, não, ele preocupou, eu peguei 2, 3, deixa eu granjear aqui para me agradar, meu Senhor. O outro não, o outro estava cheio de lábia, com uma turma. E ele pensou que ele sabia que ia dar tudo certo no final, né? Achou que ele não era daquele jeito. Justamente. Olha para vocês verem, por exemplo, os irmãos de José. Eles tinham um problema muito grande porque eles tinham ciúmes de José com o pai, não era? E além do que, como José ficava contando aqueles sonhos que, nossa, que o sol e a lua se dobravam diante deles, criou uma inveja no coração deles. E a forma deles lidar com essa situação? Eles não conseguiam lidar com a situação, eles pensam assim, nós temos que matar o nosso irmão. Nós temos que matar. Porque se matar o nosso irmão, acabou.
eu não enfrento mais esse sentimento, não vai me magoar mais. Olhe para você ver a mentalidade. Nós não vamos ficar mais chateados, não vai ter mais um preferido do papai. Olha a forma de lidar com a situação. Eu estou falando com vocês de um extremo para outro. Em vez de, assim, não, nós precisamos lidar com esse sentimento, nós precisamos tirar esse sentimento, mudar esse pensamento. Afinal de contas, o José era sim o filho preferido do pai, mas por que ele não poderia ter? Aleluia, era o filho da amada dele. Aleluia, e sempre, irmãos, os pais, eles amam todos. Não existe isso que pai não vai amar um filho. Ele ama. Os pais verdadeiros, né, irmãos? Aleluia, eles amam. Mas é lógico que, às vezes, tem um que é mais achegado dele mesmo. Às vezes é mais obediente, né? Aleluia, às vezes dá muito certo o jeito de um com o outro, né? Funciona e tudo. E aí, o que a pessoa tem que fazer? Encher de mágoa e ciúme? Não. Procurar entender. Também. E uma soberba, igual o pastor falou também. Exato. Eu pensei no Caim aqui também. Olha para você ver. Deus deu a chance dele ir lá e fazer direito. Só que ele ficou tão incomodado, porque a oferta do irmão dele foi aceita e a dele não foi aceita, que ele preferiu matar o irmão dele, porque era a forma dele lidar. Ele pensou assim, bom, eu mato o meu irmão, não tem como mais eu me comparar. Entendeu? Não vai ter ninguém para ficar perto de mim para falar assim, esse é melhor que eu. Né? Esse aqui, Deus, né, recebe dele, e o meu não. Então, quer dizer, mato ele, acabou a comparação. Eu não vou ter mais problema de olhar e ver Deus recebendo, né, aquilo que é dele, enquanto não recebe o que é meu. Sendo que Deus já tinha explicado, vai lá e faz direito, que eu vou receber. Era a forma certa, mas ele preferiu matar o irmão. Caim veio primeiro que Abel. Exatamente, José era quase o caçula, né? Não era o caçula, mas era quase. Exatamente. Mas olha, vocês estão vendo a forma de enfrentar a situação? O Caim, em vez de fazer direito e Deus receber e tirar aquele sentimento de inveja, de comparação entre o seu irmão, ele preferiu matar o irmão dele, né? Porque aí acabou, aí acabou, né? Eu mato ele, não tem nada mais para se comparar, né? Eu não vou me sentir mal mais, né? De estar apresentando, de repente ser pior que ele, que agora eu vou ser pior que quem? Não existe Abel mais? O Pedro? Eu achei engraçado, né? Que quando uma pessoa vai tomar essa atitude, para ele está o certo e para ele tem a lógica. Eu vou fazer uma pergunta, mas antes eu vou comentar. Eu não sei, né? Mas até creio que Absalão, quando ele fez aquela revolta, aquela rebelião, ele também não se contentou naquilo. Tipo assim, nossa, meu pai não corrigiu só a mãe fez aquilo outro, então o que eu vou fazer? Eu vou matar o Aminon. Exatamente. Para a lógica Justiça, dele, né? tudo ia a melhor coisa que ele estava fazendo. Os irmãos da Diná, quando viu aquilo, eles ficou com uma raiva e o jeito deles se contentaram, lidar com a situação, ele indo lá matando todo mundo. E sendo que que Jacó falou que não era para eles fazerem isso, eles fizeram e fizeram o nome deles cheirar mal. Mas se não, Deus já estava certo, né? Por mais que acontecesse errado, Deus teve uma intervenção e ajudou. Mas a lógica dele não soube aquilo e quis fazer pior que Deus. Isso é um problema. Exatamente. Que às vezes, muitas vezes a gente pode ter também. A pessoa pensa que aquilo que vai ser a solução do problema dele. A pessoa querer que a vontade dela seja o querer de Deus. Tipo assim, nossa, Deus, não, Deus, o Senhor podia fazer, mas o Senhor podia fazer daquela forma, daquele jeito, acontecer isso, aquilo, outro. Mas aquilo que a gente quer que seja não é o querer de Deus. E muitas das vezes a justiça de como Deus foi executar não vai ser da forma que a gente quer. E a gente tem que aceitar. Agora tem uma outra pergunta. Tá. Quando uma pessoa ela vai tomar essa atitude, por exemplo, os irmãos de José que quiseram matar ele por conta de um ciúme, de uma inveja e tal. Então, tipo assim, em alguns casos, por que Deus não intervém naquilo? Por exemplo, eu sei que tudo que aconteceu era a mão de Deus. Mas vamos supor um caso, uma pessoa ela cria um sentimento, alguma coisa, e é grave. Você fala intervém em favor do justo ou intervém
em questão de mostrando para a pessoa que está fazendo. Isso, em questão de avisar. Por exemplo, porque quando foi com Labão, Deus falou, olha, tome cuidado com o que você vai falar. Deus avisou. Mas por que em alguns casos Deus não faz? Por exemplo, é porque depende muito do conceito. A gente tem que dar abertura para Deus. Se a gente não dá abertura para Deus, vamos supor que você já tem uma mentalidade formada. Muitas vezes Deus fala, mas a gente quer tanto. Um exemplo, vamos supor, no caso de José, Deus tinha um propósito naquilo. Então, Deus nem interviu naquilo. Só que depois, você viu, eles tiveram que dobrar mesmo para os irmãos deles, ficaram bem humilhadinhos ali, né? Dobraram, teve que humilhar, né? Pediram perdão, aquela coisa toda, né? O irmão que eles fizeram, né? Estava acima deles, não adiantou eles querer matar ele ou querer vender ele para o sonho não cumprir. Eles falaram assim, vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. Não foi isso que eles falaram? Vamos matar, vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. Só que não ia adiantar, porque quem deu o sonho foi Deus. Você vê que eles iam matar, mas aí o Rubem interviu, não mataram. Aí venderam. Mas o que adiantou? No final das contas, o sonho aconteceu. Então, assim, ali Deus não interviu porque Deus tinha um plano, né? Mas depois eles tiveram que humilhar, eles tiveram que ver aquela coisa toda. Mas a maioria das vezes é porque muitas vezes a gente não quer, a gente não dá abertura para Deus. Ou a gente não entende, Deus está falando, mas a gente quer tanto resolver da maneira da gente. Um exemplo, vamos supor que você está furioso com uma pessoa, furioso mesmo, e você tem todo um plano de vingar daquela pessoa. Um exemplo. Aí você chega aqui na igreja, Deus fala contra a vingança. Fala para você, não faz, quebrando seu coração. Você fala, não, pois ele vai ver, porque ele não vai passar impune. Um exemplo. Deus está falando com você, só que você não deu abertura. Por quê? Porque você pensa assim, não, eu tenho que executar o meu plano. Entendeu? Ali você não, às vezes você nem consegue ouvir o que Deus está falando, ou você não dá abertura. Aleluia. Mas quando a gente quebranta o coração, aí a gente começa a perceber que as nossas atitudes, a forma de resolver as situações está errada. Igual no meu caso, 880. Não, muito bom, daqui a pouco todo mundo muito ruim, é melhor ficar afastado. Eu falei, meu Deus, não é certo, né? Eu não estou sabendo lidar com as coisas, né? Ainda tem muitas coisas que eu vou diante de Deus e falo, Senhor, eu vou de 8 a 80 nesse caso, eu ainda não sei como resolver essa situação da maneira mais sábia. Aleluia. Mas a gente vai buscando e Deus vai trabalhando na nossa mente, no nosso coração. Você nunca vai ver um cristão com o coração quebrantado e aberto, sempre querendo melhorar, que Deus não vai dar um indício para ele de que tem algo errado. Quando você vê a pessoa, e até nos últimos momentos, igual o Absalão, você viu, endureceu, já foi até nos últimos instantes. Entendeu? E depois sofreu uma consequência. Já o que é humilde e quebrantado de coração, igual o pastor falou daquele servo, ele enterrou e aquela coisa, mas humilde de coração, Deus dá ele graça para ele poder melhorar aquilo, senão, dependendo da atitude e escolha de como ele vai resolver a situação, ele pode ir num extremo e sofrer o castigo de Deus, porque às vezes pode ser algo muito ruim. E eu quero fazer uma outra pergunta. Por exemplo, assim, Deus conhecia o coração de Caim. Sim, E ele sabia que era ruim. Sabia. Espero que você entenda a pergunta. Sim, sim. Por que Deus ele falou e não interviu? Porque ele poderia intervir. É a questão. É interessante, né? É interessante essa pergunta. Porque o coração dele era duro e mau. Você vê que quando Deus intervém, quando a pessoa dá um espaço. Por exemplo, Davi, quando ele estava muito irado, mas era algo assim, não era que era justo, mas assim, o cara realmente provocou ele, aquele homem lá, Nabal, né? Realmente provocou ele. E o que aconteceu? Ele foi irado para exterminar todo mundo, mas Deus mandou a mulher dele na frente e livrou. Já quando ele foi para numerar o povo e quando ele foi adulterar, como ele já estava tão disperso, você viu que Deus nem interviu ali. Na numeração, o Joabe ainda falou com ele, mas por que você vai fazer isso? Mas ele estava não, mas eu vou fazer. Então, quer dizer, Deus só intervém se ele vê que existe alguma coisa, alguma abertura, ou a pessoa às vezes não está
vendo naquele momento, mas não tem um coração obstinado, não tem um coração soberbo, não tem um coração perverso, entendeu? A pessoa tem um quebrantamento do coração, só não está conseguindo, sabe, ver a circunstância. Aí Deus intervém. Mas se a pessoa ou endurecer, ou não querer ouvir a Deus, ou já estiver determinada a fazer algo, Deus não intervém, não. É outra pergunta, então. Porque senão a gente seria tipo robô. Cada vez que a gente fosse fazer, Deus fala, não vai, não? Entendeu? Ele tem a nossa escolha. Outra pergunta relacionada a esses dois assuntos. Você acredita que, por exemplo, assim, no caso dos irmãos de José, você acredita quando o homem ele está com, vamos supor, igual você falou assim, ódio, raiva, rancor, vamos supor, eu tenho alguma coisa contra você, nós estamos no mesmo espírito, somos filhos do mesmo pai, mas aquilo me contaminou tanto que eu não consigo ouvir a voz de Deus e isso impede Deus de intervir numa ação minha, como por mais que nós estamos... Vamos supor, estou dando um exemplo aqui. Sim, eu entendi. Então, depende. Eu falo porque já aconteceu comigo. Deu, tipo assim, você está numa raiva muito grande a ponto de não estar querendo dar ouvido a Deus porque a raiva era muito grande. Sabe quando assim, alguém faz uma coisa que chega assim no extremo de você ficar... Só que como... Eu não sou perfeita, não, gente. Não estou falando assim para falar que eu sou uma perfeitinha. Não é nesse sentido. Mas como Deus conhece meu coração e que eu sempre vou diante de Deus e humilho, falo com Deus que eu estou sentindo mesmo e tudo, estou sempre procurando. Eu nunca penso assim, nossa, eu tenho toda a razão do mundo. Eu sempre considero que eu posso estar sem razão, que eu posso estar errada. Mesmo que às vezes a outra pessoa é pior que eu, mas eu penso assim, mas às vezes... Ele pode estar certo e eu posso estar errado, entendeu? Eu sempre penso desse jeito e sempre falo com Deus, Senhor, eu posso estar cheio de conceito, eu sempre falo isso com Deus. Então, o que acontece? Então, Deus me conhece. Então, já teve situações de eu estar muito, muito revoltada e querendo, obstinada, só que aí Deus intervir, igual fez com Davi. Deus intervir, mas porque Ele conhecia o meu coração. Agora, também existem casos... que a pessoa, e às vezes eu não estava conseguindo ouvir também, mas aí Deus interveio. Mas existe caso que se a gente for um pouquinho mais duro de coração, e você está igual o irmão falou, num ódio, numa raiva, numa coisa, Deus deixa você executar, porque você já tem o hábito de não dar ouvido a Deus. Entendeu? Já tem uma dificuldade, entendeu? Já tem uma reação própria. E muitas das vezes já está com já está com uma opinião formada e não quer ouvir, entendeu? Aí Deus o que vai fazer? Ele não vai te obrigar a ouvir, entendeu? Depois que passa e tudo, às vezes a pessoa conserta ali, a pessoa chega no entendimento, nossa, olha para você ver, eu fiz isso. Não, é igual o Abel morreu, né? Igual o Jesus Cristo também padeceu, mas assim, o José também. Mas, na verdade, o que acontece? Às vezes Deus permite até acontecer com o justo, mas ele reverte aquilo que a gente fez. Não fica do jeito que a gente pensa. Entendeu? Por exemplo, o Abel morreu, mas o sangue dele clama foi um grande exemplo, né? E ele vai ter um galardão muito grande. Né? Abel foi assim extraordinário. O próprio Jesus morreu, eles cuspiram na casa, era um homem justo. Deus precisou permitir, mas ele foi exaltado. Às vezes Deus permite alguma coisa com o justo, ensina ele alguma coisa e faz ele crescer. Igual os amigos de Jó afrontando ele, depois tiveram que dobrar para ele. Às vezes Deus até permite isso acontecer. Por exemplo, vamos supor, vem um injusto e humilha o justo. Aí o justo fica humilhado, chateado, magoado. Só que depois Deus faz a roda girar e coloca o justo lá em cima e eu lá embaixo, igual fez com os irmãos de José. E aí, o que acontece? Aquilo que eu fiz é todo invertido, porque Deus não deixa, Deus poupa a pessoa de uma forma ou de outra. Deus honra aquele que é justo. Ah, irmã Karina? Irmão Ricardo? Que a Bíblia fala que Deus resiste o soberbo, né? Foi até importante o irmão falar isso. Exatamente, é até interessante, o irmão acabou de completar, né? Deus resiste o soberbo. Se a pessoa está com uma soberba tão grande, com opinião formada, é assim, 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 assado mesmo,
Deus resiste a ele. Por isso que Deus não fala com ele. Deus resiste a ele. Na hora que ele humilhar, Deus passa a falar com ele. E mesmo assim, tem pessoas que às vezes Deus ainda tem, ele não está naquela soberba toda, só está irado, revoltado com alguma coisa, Deus ainda tenta alertar ele. Mas às vezes ele não quer ouvir, porque ele quer executar aquilo que ele se propôs. Ai, irmã Karina? Ô, Ju, eu não sei se tem a ver, mas eu lembrei foi dos discípulos, quando eles chegaram lá nas aldeias dos samaritanos, eles foram ao extremo, porque Foram eles ao não extremo. quis receber, eles queriam mandar fogo fogo do céu. E não era aquilo, né? Não era nenhuma coisa. O Senhor mandou assim, ó, se você chegar num lugar, eles não quiserem te ver, sacode a poeira e sai. Mas também não é para mandar fogo do céu, né? O Paulo. Igual foi a pergunta do Pedro, eu lembrei foi do próprio Faraó, né? Que ele estava com o coração duro, e aí como ele não quis se humilhar, e aí Deus foi endureceu o coração Deus dele, endureceu o coração dele. até vejo muito, nossa, Deus endureceu, né, o coração do Faraó, né? Sendo que ele se endureceu e não queria se humilhar. Tanto que depois das 10 pragas, né, só na 10ª, que ele foi ceder para o pessoal sair, mas depois se endureceu de novo e quis perseguir o pessoal. Só um pouquinho, porque naquele momento ele começou a perceber que o trem estava ficando muito ruim, né? Isso, não é nenhuma humilhação. Você está percebendo que o trem vai ficar muito feio para o seu lado, você pula fora. Isso não é humilhação. E o coração dele é medo. E o coração dele é tão duro que ele vendo os milagres na frente dele, do Moisés, mostrando na frente dele, real, ele não quis ceder. Exatamente. Fala que Deus endureceu, porque Deus já conhece os corações, irmãos. Deus sabe. Ele sabe. Irmãos, a ponto, assim, às vezes pode, por exemplo, você pensar assim, que uma pessoa justa, às vezes ele tem uma reação muito forte, que você pensa assim, mas tá vendo? Ele teve essa reação, igual o Davi, que ficou furioso. Mas só que Deus conhece o coração dele. Ele pode falar poucas e boas, ele pode parecer que é muito ignorante, mas Deus conhece o coração dele. Às vezes o outro do lado parece até mais santo que ele, porque às vezes a pessoa tem até mais serenidade para falar, a pessoa parece até mais bonzinho que o outro, mas só que Deus conhece um e outro. Deus sabe que o outro, mas é justo. Tem um coração bom. Ele volta, ele humilha, ele chora, ele se arrepende, ele não vai longe. O outro não é mas tem um coração que maquina e vai até os fins naquilo que ele se propôs. Quem ia falar? Pastor. Até o diácono Denis perguntou ali, importante, porque Provérbios, né? Homem de dura serviço, se o livrares, ele tem que sofrer o dano, porque se o livrares, ele vai fazer de novo. Vamos achar esse versículo? O homem de dura serviço. E isso é a mesma coisa que que o pai faz com o filho, irmãos. Você sabe que muitas das vezes, por mais que você fique assim, não quer corrigir, mas você pensa, eu tenho que corrigir meu filho. Por quê? Se eu deixar, ele vai fazer isso de novo. Se eu não impor um castigo ali, alguma coisa, ele vai voltar e vai fazer a mesma coisa. Deus é a mesma coisa, a gente é os meninos de Deus. A gente é filho de Deus. É isso também. O homem de dura serviço. Não, muitas vezes repreendido, né? Endurece a serviço. Não, tem esse. Mas não, esse não, esse é outro. É outro. É o homem de dura serviço. Tem que sofrer o dano. Porque se tu livrar, virá a fazer novamente. Diz assim. Achou? Aí, olha. O homem de grande ira... dura serviço, é ira. O homem de grande ira tem de sofrer o dano. Porque se tu livrares, virás a fazê-lo novamente. Tá vendo? Verdade. E também, muitas vezes as pessoas pensam que o viver na terra, ou se dar bem nessa terra, é a maior recompensa das pessoas, e não é. Né? Muitas vezes você vê um justo que morre cedo, como o Caim matou o Abel, né? Então a gente pensa, nossa, mas aí o Caim levou prejuízo, que ele morreu mais cedo, mas ele está bem melhor. Ele está muito melhor do que o Caim. É igual o Jó no sofrimento dele, mas, nossa, sofreu aqui também, tudo, mas cresceu em sabedoria e tudo. Fortalece a pessoa. A nossa vida não resume só aqui nessa terra. Verdade. Né? E o Abel precisava de acontecer. O Caim precisava matar o Abel,
Para que nós soubéssemos. Se ninguém matasse ninguém, como é que sabia que tinha um assassino na terra? Ninguém ia saber que havia assassino. Né? Mostrar a Alguém tem que diferença matar entre o alguém. justo, né? Justamente, para ver a diferença. E lá nos talentos, uma coisa que eu estava observando é que quando Deus chama os três homens que ele deu o talento, o Senhor, naquele Senhor, você vê que não foi julgado ali a questão de quem trabalhou mais e quem trabalhou menos. Porque cada um deles recebeu o talento de acordo com a capacidade deles. Exatamente. Então não tinha aquela assim, porque um trabalhou demais, outro trabalhou. Não. A questão não era essa. Não era essa. Deus não estava julgando isso. Deus estava julgando quem trabalhou. Quem lutou pelo seu talento. Sim, não é? Pelo talento de exatamente. Deus. Esse era o julgamento. Né? Porém, quem trabalhou mais, ele na hora de receber, porque ele trabalhou pelo que ele fez. Exatamente. Pelo trabalho que ele apresentou. É verdade. Não é isso? Então, por isso ele recebeu mais. Mas a sentido era quem estava trabalhando. Não era quem trabalhava mais ou quem trabalhava menos, que foi o julgamento. O julgamento é de quem trabalhou. Exatamente. Aí entra outra questão que nós estamos fazendo essa comparação, que a gente vai de um extremo para o outro. Aí o crente ouve isso e fala assim, nossa, então tem que trabalhar muito, né? Aleluia. Aí uma hora pensa assim, eu não vou fazer nada, porque é melhor não fazer nada, é do que eu fazer as coisas mal feitas, do que eu fazer algo que, não, sei lá, que Deus não me mandou, é melhor isso. Aí vai para o extremo. Aí não, eu tenho que trabalhar para o Senhor. Eu tenho que dar fruto na casa do Senhor. Aí ele vai para o outro extremo e começa a querer fazer coisas que Deus mandou, que não sei o quê. Não, porque Deus abençoa quem trabalha para Ele. E aí, de um extremo, ele vai para o outro, entendeu? Aí você fala com o irmão assim, não, você tem que orar, você tem que... Deus te deu um dom, né, para você poder pregar para as pessoas. Ele, amém, glória a Deus, porque não estava falando para ninguém. Aí daqui a pouco ele quer, sei lá, pegar um carro de som, ir lá para a favela e falar com não sei quem, coisa que Deus não mandou ele fazer. E daqui a pouco ele sai com um pneu cantando e o povo atirando nele. E aí, e não por causa do nome de Jesus, né? Nem por causa do nome de Jesus, nem por amor ao nome do Senhor, né? Aleluia. Por quê? Porque vai de um extremo para o outro. O irmão Denilson. Igual falou ali, que foi dado porque tinha capacidade. Sim. Você acredita, né, o pastor também, que o medo impediu aquele homem de trabalhar, assim, com aquele talento? Ou, por exemplo, o fato dele saber que o seu Senhor poderia puni-lo, impediu ele de desenvolver alguma coisa? Sim, ele tinha medo, mas igual o pastor falou, ele tinha um pouco de soberba também, né? Porque ele não importou com aquilo. Porque se ele ganhou, porque ele tinha capacidade, igual o pastor falou. Tinha, exatamente. Por ele ter capacidade, não justificava também o que ele fez. O Senhor sabia que ele tinha capacidade, né? Mas ele não teve esse cuidado. Né? E pensou assim, eu não vou conseguir. Colocou na mente de que não ia conseguir e também, como o pastor falou, não se importou. Né? Então, ou seja... Por isso que o Senhor, igual o pastor falou, foi duro com ele. Não, então, ou seja, você acredita então que o medo... Estou perguntando... Não. Tem casos que sim, às vezes a pessoa tem um receio, tem um medo tão grande de fazer algo para Deus e naquilo não fluir, que às vezes isso barra ele. Mas é como nós falamos, Deus examina os corações, né? Deus sabe que a pessoa é simples, é humilde. Agora a gente tem que tomar cuidado. Lá em Apocalipse fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus. E eu ficava chocada com isso. Eu pensava assim, meu Deus, coitado das pessoas que têm vergonha. Coitado das pessoas, né, que são mais tímidas, porque eu entendi a palavra tímida ao pé da letra. Aí depois que eu fui ver, que na verdade a Bíblia até fala muito dos tímidos, ela estava falando de pessoas covardes, não tímidas, covardes. E você sabe que muitas das vezes essa aparente timidez ou vergonha, medo que a pessoa tem, na verdade é um indício de soberba, em alguns casos, não todos. É um indício de soberba, que a pessoa pensa assim, eu prefiro não fazer do que eu fazer mal feito e ser humilhado pelos outros. Ele pensa assim, não, um exemplo, ele chega numa igreja que todo mundo canta muito bem, e ele não canta tanto assim, cheio de cantor sentado ali. Eu prefiro nem ter oportunidade, por quê? Porque eu vou me dar mal aqui.
né? As pessoas vão falar assim, nossa, coitada, ali tá cheio de cantor. E a pessoa foi lá e ela não é cantora, ele não é cantor. Entendeu? Aí você mostra a timidez dele, era na verdade uma soberba. Porque se ele cantasse muito bonito, ele ia querer ser o primeiro a ganhar a oportunidade. Só que como ele acha que ele não canta também, ele não quer. Ah, não, porque, né, então tô com vergonha. Não, tô com vergonha não. Ele está com medo de ser exposto e as pessoas comparar ele com os outros e achar que o outro é melhor que ele. Então é uma soberba. Você tá entendendo? Não é todos os casos que é isso, né, irmãos? Mas é um indício de soberba em alguns casos. Justamente, com a irmã, é interessante essa, né, comparação da irmã, porque, na verdade, ele está mais preocupado de não pagar mico do que, na verdade, de cantar feio para Jesus. Exatamente. Né? O problema dele é esse, ele não quer pagar é mico. Ele não quer pagar mico. Exatamente. E o outro ponto, irmã, que eu achei interessante também, do talento, ele era tão soberbo, porque ele não trabalhou, mas queria receber. Exatamente. Ele queria receber, não fez nada e queria receber aquela queria palavrinha. Receber sem ter feito nada. Servos. Mas ele queria, porque ele era soberbo. Exatamente. Parecia que ele era humilde, mas ele era um grande soberbo. Exatamente, tem que tomar cuidado com isso, né, irmão? Porque a gente pensa uma coisa, a gente avaliando a história, né, igual nós estamos falando, parece assim que a pessoa, tadinho, né? Tadinho dele. Mas Deus conhece os corações, né? Falando de um extremo para o outro, vamos ler Isaías 43, do 22 ao 24. E depois a gente vai em Jeremias 6:20. Isaías 43, 22 ao 24. Depois... Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas, não te fatiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro, cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me encheste, mas me deste trabalho com teus pecados e me cansaste com a tua maldade. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que eu possa justificar. Amém. Aleluia, Jesus. Volta no 24 ali. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me encheste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas mãos. Presta atenção, aqui Deus está falando com o povo de Israel que eles não estavam oferecendo o melhor que eles podiam para ele, sendo um Deus tão grande. Eles não estavam dando o melhor para ele, né? Não estavam comprando cana aromática, nem com não davam sacrifício, aquela coisa toda. Aí Deus está falando com eles, tipo assim, vocês não estão me oferecendo que é, né, o melhor que vocês têm. Agora vamos ver em Jeremias 6:20. Para que, pois me virá o incenso de Sabá e a melhor cana aromática das terras remotas, vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Aí você pensa assim, meu Deus, como assim? Uma hora Deus fala que vocês não estão me dando o meu melhor, o melhor que vocês têm para me ofertar, e vocês não compram cana aromática para mim, aquela coisa toda. Aí agora em Jeremias ele fala assim, vocês estão achando, né? Vocês estão achando que vocês vão comprar incenso lá de Sabá, internacional, né? Importado, a melhor cana aromática, né? De terras remotas, né? Importada também. Vossos holocaustos não me agradam, nem me dão nenhum prazer. Aí o crente fica assim, né? Aí ele lê lá que Deus está falando que é para dar um melhor, aí ele quer dar um melhor. Só que ele não entende o pensamento de Deus. Ele vai de um extremo para o outro. Ele não entende o pensamento de Deus. O que Deus está falando? O povo estava deixando a desejar. Não ofertava o que era melhor. Não fazia o que Deus merecia.
E aí, naquele ponto que eles estavam falhando, o negócio era aquilo. Então, quer dizer, o Senhor queria que eles se dispusessem mais para Deus. Aí, sim, ele interessava que ofertasse o melhor. Mas a pessoa também tem que estar de acordo, né? Aleluia. Já em Jeremias, ele está falando, não adianta vocês fazer isso. Por quê? Porque eles estavam impuros, em pecado, e querendo cobrir a maldade deles, ofertando, fazendo muita coisa para Deus, para parecer que ia compensar, né, as coisas que eles faziam. Vou compensar de alguma forma. Mas Deus, não, isso aí eu não quero, não. Aleluia. Eu quero, sim, o melhor, mas quando você estiver também de acordo. Aí o crente vai de um extremo para o outro. Uma hora... Aí ele pensa assim, aí se você fala uma coisa dessa com ele, Jeremias, do que adianta você me dar, né, sendo que você não está de acordo? Aí o crente sai da igreja e fala assim, a partir de hoje eu não faço nada para Deus mais. O melhor que eu faço, porque também, né, a gente tem que ter temor de Deus, né? A gente não pode fazer as coisas e tal, já que eu estou errado, eu não faço mais nada, porque não sei o quê, porque eu fui lá e fiz e Deus não deu graça, eu não tive unção, não sei o quê, eu não vou pregar mais, eu não vou cantar mais. E não é isso que Deus está falando. Aí ele pensa assim, aí eu vou estar de acordo, aí ele toma a decisão e ele acha que está agindo da forma mais correta, que é isso que Deus quer, porque Deus não falou? Que ele, né, que adianta você me dar as canas? É isso que Deus quer. E não é isso que Deus quer. Deus quer que ele corrija as ações dele. Aleluia, faça correto, igual ele falou com Caim. Faça que é certo, do jeito que é certo, que eu vou receber. É só isso que Deus quer. Ou então ele vai lá, tá falando ali que o Senhor, né, gosta de multidões e não sei o quê. Aí ele quer fazer em dobro, em triplo, porque Deus vai ficar muito feliz se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. E, às vezes, não é também desse jeito. Aleluia. Então, às vezes, o crente vai de um extremo para o outro, porque ele não entende o pensamento de Deus. Aí a Valéria ia falar, eu vi com o dedinho levantado, depois o Pedro. Não, hoje, ensinamento muito tremendo da parte de Deus. Eu não sei se é profeta Jeremias ou Isaías, não estou em dúvida, que Deus fala assim, que eles louvavam a Deus com os lábios, mas o coração deles estava longe do Senhor. Às vezes a pessoa pensa que é só chegar e fazer. Né? Hoje eu vou lá, vou cantar um hino, isso. Ou vou supor, quem toca, eu vou só tocar. Mas isso. Não adianta você fazer se o seu coração não está aberto para dar aquela oferta ao Senhor. Não é só, igual você falou, não é só chegar e fazer. Aí a pessoa fala assim, não, mas o irmão falou que a gente tem que adorar, porque enquanto a gente adora... Né? Deus quebra barreiras, Deus faz isso. Tem que adorar, irmãos, tem que adorar. Mas aí Deus fala assim, eu não estou recebendo. Mas como assim? O Senhor falou que era para adorar e agora eu estou adorando e o Senhor não está recebendo. Aí vai de um extremo para o outro, porque não entende o que Deus quer, o que é a forma mais sábia. E é no Senhor, o Senhor que nos dirige. E ele mostra, não, meu filho, não é nem 8 nem 80, é assim que eu quero. E não é o equilíbrio que nós encontramos. Então você meio termo, não vou ser nem assim e nem assado. Eu não vou muito... Aí ele pensa até que às vezes fazer algo demais para Deus, aí já coloca que aquilo é extremo. Não, isso é 80. Nossa, que o irmão foi no monte de noite, orou, depois chegou em casa, orou, depois ele fez jejum o dia todo, depois ele leu a Bíblia. Nossa, isso é extremo, extremista, ele está indo a 80. Às vezes não. Aleluia. Às vezes ele está realmente cheio da graça que disponibiliza, né, que dá força a ele para fazer aquilo. Aí ele pensa, não, o irmão lá falou de 8 a 80, então eu não posso ser muito xoxó e também não posso ser muito... Não, aí também não é, entendeu? Aí eu vou encontrar um equilíbrio falso, um falso equilíbrio, que também não é Deus que está falando comigo. Eu estou interpretando os negócios e tirando as minhas conclusões da maneira que eu vou ser mais fiel. Como é que eu vou ser mais fiel? A irmã falou que tem que ser o equilíbrio, então eu vou ficar no meio. Aí no meio você vai virar morno. E morno, o que Deus faz? Vomita da sua boca. O Pedro. Duas coisas que eu ia comentar, né? Que é interessante, que a irmã Valéria falou, que você falou da questão. Eu até lembrei quando fala de Josafá, que Josafá preparou o coração dele para buscar a Deus. Então não é só chegar e cantar, você tem que preparar. Até um tempo atrás deu um ensinamento sobre a gente estar na medida certa para oferecer. Então não é só isso, né? A gente vê que Deus sempre avisa, Deus sempre mostra, né? Outra coisa que eu queria falar também, quando você leu esse negócio de Isaías e Jeremias, eu lembrei, acho que é lá em Malaquias, eu não sei, que Jesus fala,
mas vocês oferecem animal imundo, mas vocês falam, não é isso não, entendeu? E chegou algo extremista, né? Porque, por exemplo, Deus avisando isso aqui no nosso friccionar, mas quando chegava na frente, eles estão oferecendo, não estava oferecendo do jeito certo. Oferecer animal cego, oferecer, não estava se portando mais com as coisas de Deus, né? De fazer da maneira correta. É igual você vê, às vezes as pessoas falam assim, não, você viu a viúva? Ela deu menos que todo mundo e ela foi honrada. Então, eu vou lá só com a minha moedinha e vou dar para o Senhor, porque a viúva deu um pouquinho, mas ela deu tudo que ela tinha, né? Ela deu tudo. Aí a pessoa vai para um extremo ou outro. Ele acha que tem que dar muito pouco, porque Deus agrada da simplicidade, Deus sabe que está no coração dele. Ou então ele pensa que tem que dar muito, porque a mulher, por exemplo, aqui, né, julgou o melhor perfume. Então você vê, a viúva deu quase 2 moedinhas. E a outra lá já deu o melhor perfume. Aí um vai para um extremo, o outro vai para o outro. Só que, na verdade, elas todas duas deram o melhor que elas tinham. E que nem você falou, né? Às vezes a pessoa fica assim, fala assim, não, mas é temor de Deus, né? Deus falou que não é agradar disso. Eu falo assim, aí, mas olha como é que ficou. Você não estava fazendo o que Deus queria. Exatamente. E estava não sendo puro. É igual uma coisa que uma vez eu estava falando com o pastor. Claro, gente, a gente nunca pode tocar no corpo e no sangue de Jesus se você não tiver digno. Mas, assim, muitas vezes você percebe que a pessoa pensa assim... não, eu tenho muito temor de Deus. Se eu não tiver em condição, eu não toco na Santa Ceia. E aí, beleza, eu nem venho no dia que tiver culto de Santa Ceia, porque eu não vou nem participar, porque eu tenho muito temor de Deus, eu não toco de qualquer jeito no corpo do Senhor, não. E parece que, nossa, que temor que a pessoa tem. Só que ele também não importa com a Santa Ceia. Você está entendendo? Estou falando de casos, né, que às vezes a pessoa sente mesmo diante de Deus que ele não está em condição naquele dia. Mas, assim... ele não tem temor, ele não importa com a Santa Ceia. Aí ele acha, nossa, eu tenho temor, porque o outro lá faz, né, peca e vai lá e toma. Ele não tem temor nenhum. Eu não, eu tenho temor. Eu não toco, mas ele despreza. Ele despreza a Santa Ceia. Ele despreza porque para ele tanto faz, tanto fez, se ele tomar, se ele não tomar. Entendeu? E o outro também não pode ficar sem Santa Ceia. Sabe por quê? Porque falou assim, que Jesus falou assim, que quem não come da minha carne, não come do meu sangue, não tem vida. Então, eu tomo Santa Ceia, porque eu tenho que ter vida em mim mesmo. E tomo em pecado. E também está indo para o outro lado. Entendeu? Sendo que, na verdade, o que Deus queria? É que no dia da Santa Ceia nós estivéssemos de acordo com o Senhor que é para tomar a Santa Ceia. Ou, quem sabe, vir aqui na frente, humilhar de verdade, de coração, pedir perdão, que talvez aquilo que a gente fez nem seria perdoado, e Deus convidaria. Não, meu filho, pode participar, pode tomar. Você está pensando que o seu caso você não pode tocar? Mas eu te dou permissão, porque você humilhou de verdade na minha presença e você pode tocar. Então, você está vendo como que a pessoa vai de um extremo para o outro? O irmão Manuel até desistiu do dedo, né? Que bênção! De coração. Não, exatamente. E nem porque ela é pão dura. Só tinha aquilo. Exatamente, interessante. A irmã Valéria? Não, amiga, tremendo. Eu lembrei, foi dos fariseus, né? Que eles trabalhavam demais. Jesus falou que eles não mediam esforço mesmo. Eles até atravessavam de um mar a outro para fazer um prosélito, quer dizer, um novo convertido. Mas, igual Jesus falou, fazia filho do inferno 2 vezes. Por quê? Porque eles pegaram a letra. Exatamente. Eles não tinham espírito. Então, a nossa ação tem que estar ligada no espírito. Porque os fariseus não tinham ninguém, igual Jesus falou, que eles faziam até as pessoas cumprir, né, um mandamento que era pesado demais para os outros, eles mesmos não cumpriam, e eles achavam que eles estavam bem demais diante de Deus. Nossa, que Jesus ia até, tipo assim, né, dar palmas para eles, porque eles esforçavam demais. Exatamente. Mas, na verdade, o esforço deles não estava tendo fruto. O esforço seria bem-vindo
Se tivesse pelo Espírito. E não estava, né? Exatamente. Os irmãos estão entendendo? Tem a parte espiritual, mas tem a nossa até a parte humana mesmo, de lidar com as situações. Você vê que às vezes a pessoa fala assim, tem gente, por exemplo, que envolveu, por exemplo, apaixonou. Eu sempre apaixono pelas pessoas erradas, e as pessoas brincam com o meu sentimento. Pois hoje eu não me envolvo, eu vou lá, tenho um relacionamento, mas eu não abro, eu não dou meu coração mais. E aí hoje eu não sofro, ninguém brinca comigo, eu não fico frustrado, eu não fico decepcionado com ninguém, porque eu não crio expectativa com ninguém. Eu pensei que, nossa, que sabedoria, né? Que sabedoria. Aleluia, porque agora ele sabe lidar com a situação que antes ele não sabia, que antes ela não sabia, mas está certo? Está errado. Ela acha que aprendeu a lidar, mas ela descobriu uma forma de se proteger, né? De enfrentar a situação para não sofrer, mas está errado, ela nunca vai poder experimentar o verdadeiro amor, nunca vai encontrar a pessoa certa, porque ela vai entrar em qualquer relacionamento que ela entrar, sempre daquela forma. Então, você está vendo? No mundo normal isso, né? Eu sempre... Todos os amigos que eu tive me traíram, então hoje eu não tenho amigo nenhum. Eu converso com as pessoas, são só colegas. E hoje eu não me decepciono, ninguém me frustra, ninguém me decepciona, ninguém me maltrata, ninguém faz nada comigo. Por quê? Porque eu não tenho amigo. Tá certo? Não. Ele está perdendo a oportunidade de ter um amigo verdadeiro, né? Isso em todas as coisas, da pessoa criar uma resistência e pensar assim, eu importava muito com as pessoas, mas as pessoas, tudo que eu fiz para elas, foram ingrato comigo. Hoje eu não importo com ninguém. Hoje eu não ligo para ninguém. Não importo com ninguém. Porque aí, estou nem aí. Entendeu? Ninguém vai ser ingrato comigo, ninguém vai me pisar, ninguém vai falar, porque eu não importo mesmo. Está errado também. A forma que a pessoa escolheu para lidar com a situação. E parece mais sábia para se proteger. Mas é errada também. É 880. E não é assim que Deus ensina. Irmão Denilson? Ela passa por alguma dificuldade no seu lar, na seca de enfermidade. Talvez ela aceitou essas situações e talvez aquilo é só o demônio que está tendo a legalidade na casa dela. E ela só vai vencer aquilo e ela fala assim, não, isso não é para mim. Exatamente. Aí, o nosso Deus como é que ela conseguiu lidar com a situação? Se eu entender que isso é o meu destino, né? Se eu entender que eu tenho que passar por isso, eu enfrento isso melhor, porque eu aceito. Aí eu aceito e fico melhor. Só que está errado, o demônio está cirandando na casa dela. No caso dela também tem uma soberba. No caso dela, tem, porque às vezes a gente falava de Jesus, ela rejeitou mesmo, entendeu? Então a gente ficava de mãos atadas, né? Até a passagem que a irmã mostrou Jeremias e Isaías, né? Deus pedindo, falando do sacrifício, outros comprando longe para oferecer, Deus não agradou. Outros não comprando nada. Outros não comprando, Deus não agradou. Mas nós vemos que isso aí também tem uma tendência geral em quase todo mundo. Que a pessoa fica procurando o que ele vai fazer para agradar a Deus. Exatamente. Mas, na verdade, você vê que Noé, ele ofereceu a Deus um sacrifício que subiu como um cheiro suave. Era um sacrifício dentro da palavra. Deus não mandou ele oferecer sacrifício nenhum. E ele ofereceu um sacrifício dentro da palavra, porque tudo do jeito que Deus queria. Sim. Né? E aquilo subiu como um cheiro suave, um sacrifício voluntário. Sim. Porque, na verdade, Noé, naquele momento, ele estava sentindo por Deus. Essa é a diferença. Interessante. A gente pensa, mas como é que eu vou fazer então? Porque eu vou para o 8 e vou para o 80. Então, eu não sei como que eu agrado a Deus. Justamente. Né? Mas quando você abre seu coração, você está ali pelo Senhor, na simplicidade, não tem erro. Ele mesmo te direciona. Verdade. Ele mesmo te guia. Você não vai de 8 a 80. Ele mesmo vai falar para você o que ele quer. Vai colocar no seu coração. É a mesma coisa de uma pessoa que você agrada aquela pessoa gosta de você. Você vai lá e pega uma florzinha que você acha meio da rua ali, leva para aquela pessoa, se for uma mulher, né? Você leva para aquela pessoa, ela fica, nossa, uma alegria, uma satisfação. Mas você foi lá e aprontou uma com o sujeito,
Vai lá, pega um buquê mais caro e leva a pessoa, e pega aquele, rasga e joga fora. Exatamente. Porque, na verdade, a questão não era o presente bonito que você deu, é a condição que você está com aquela pessoa. A Exatamente. mesma coisa é com Deus. Se a pessoa não está com condição com Deus, pode oferecer a Deus o melhor. Exatamente. Também, se ele não tem condição com Deus, ele também não vai Também querer não oferecer melhor. nada. É por isso que as pessoas confundem, eles vão de um extremo para o outro, porque eles não sabem, né, como lidar. Não junteis tesouros na terra? Os dois talentos, um fala uma coisa e outro fala outra. Mas o que o irmão falou é verdade. Quando você faz algo para Deus, se ajunta no céu. E agora esse versículo tem até interessante, irmão. Pode continuar, pode falar. Para Deus. E às vezes tem hora que a pessoa pode também levar para um extremo. Por exemplo, às vezes tem pessoas que Deus quer abençoar. Não é a pessoa que quer, é Deus que quer abençoar ela. Aí ela fala assim, não, mas eu li na Bíblia, não eu juntei esse tesouro na terra. Mas Deus quer abençoar ele porque ele vai abençoar outros. Entendeu? E tem pessoas que falam assim, não, porque Deus prometeu nos abençoar. Eu preciso enriquecer. Porque Deus falou que ele ia abençoar e honrar. E aí, às vezes, Deus não tinha aquele propósito. Era para ele continuar na simplicidade, porque senão ele vai desonrar nome do Senhor. As pessoas vão de um extremo para o outro, né? Justamente, até a questão do talento. Muitas vezes a pessoa pensa, porque Deus me deu o talento, eu tenho que trabalhar por esse talento, esse dom de Deus. E projeta tem tudo, que ir não né? sei para onde, tem que ir não sei o que lá mais. E muitas vezes, o talento, o dom que aquela pessoa tem, é para Deus usar ele. Não ele usar Deus, né? Não é? E muitas vezes a pessoa está o tempo todo na carne. Anos e mais anos. Ele chega dentro da igreja, todo mundo no espírito, e lá ele tem o dom, não é usado no dom, porque está numa carne danada. Né? Então, quer dizer, na verdade, ele não está negociando com o talento. Ele não precisa ir para a África para usar seu talento, não. Deus deu o talento segundo a capacidade. Não é? Então, quer dizer, ele muitas vezes está ali o tempo todo fora. Anos e mais anos. Eu tinha vez, né, tinha até uns irmãos, na vez que eu estava na sede, os irmãos estavam lá comigo, as irmãs, uma irmã, e eu tinha hora que eu voltava para casa revoltado, que era uma pessoa que tinha dom. Deus tinha um dom tremendo. Mas na hora que o Senhor descia, né, descia aquela glória, e Deus cheio de pessoas lá, e a pessoa está lá numa carne, meu Deus, caçando confusão dentro da igreja, entendeu? Quer dizer, o dom dele totalmente enterrado. Nunca vai ser usado. Então ele pensa assim, talvez a pessoa pense assim, eu não enterrei meu dom, não, meu dom está... Você não enterrou, o seu dom está enterrado, porque você não é usado. Ele está enterrado. Exatamente. Porque se você faz alguma coisa fora do Espírito, você não está usando seu dom. Justamente. Você está fazendo você ele. mesmo, né? Justamente. Tá você mesmo que está fazendo alguma coisa ali, mas o dom mesmo que Deus te deu não está sendo usado porque o Espírito não pode te usar. Mas como é que vai te porque usar? você não deu lugar, você está na casa, você fez por conta própria. Justamente. Foi, pessoal. Não, dom manifestação, só né? Manifestação. Não. Manifestação pode acontecer. Agora, tipo assim, um exemplo. Vamos supor que Deus precisa... Vou dar um exemplo assim, né? Mas assim, vamos supor que o irmão não tem dom de profecia, mas o irmão chegou no lugar que Deus tem uma necessidade extrema de falar lá, e não tem ninguém também que é usado em profecia, e não tem ninguém também que está dando lugar. O irmão é o único que está lá, mas também não tem um dom. Deus pode te usar. Só naquele momento lá que tem uma necessidade. Acabou ali, aí beleza. Os irmãos vão ficar sendo usado todo dia, entregando profecia. Agora, quem tem um dom já é contínuo, né?
É. Que ele fez. E é só naquele momento que tinha um propósito. Não é uma coisa que você vê com frequência acontecer, né? Porque teve necessidade, né? Igual você falou, igual aconteceu com Saul. Saul profetizou porque tinha uma necessidade naquele momento. É, exatamente. Mas Todo mundo ficou assim, mas o né? Saul está entre os profetas, mas o Saul está profetizando também, né? E não era, né? Foi tipo uma necessidade. Igual o rei da Babilônia também. O que tem o rei da Babilônia? Não, Deus usou ele por um momento para exercer todo aquele juízo. Usou ele para exercer aquele juízo por aquele momento. Naquele momento. Então, isso acontece também. Né? E o caso? E aí também a pessoa já não pode ir para o outro extremo, igual o irmão falou. Ah, mas então, que, né, se Deus me usou para uma ocasião, então agora eu vou sair arrebentando a boca do balão, porque Deus está comigo, Deus me usa nisso. E não é. É o caso de Saul e Davi, né? Saul profetizou. Está do nosso meio também? Saul também profetizou. Mas Davi era profeta. Davi era profeta. Ele Pedro, era o profeta. né? Pedro Ninguém fala nunca em viu Atos. Davi, assim diz o Senhor. Mas ele era o profeta. Ele profetizava, né? Ele profetizou sobre o Messias nas composições dele, né? Então, irmãos, entenderam essa questão de ir para uma extremidade para outra? E de 8 a 80, e achar que é a conduta mais sábia, tanto nas coisas de Deus, quanto nas coisas naturais, né? Até no casamento, a pessoa pensa assim, eu tenho que reagir assim. Aí a esposa diz, não, eu queria que você ficasse mais presente e tal. Aí a pessoa vai ficar o dia inteirinho ali, você não vai trabalhar? Não vou não, porque você falou que, né? Você precisava de eu mais presente aqui, né? Não é isso que ela está querendo dizer, né? Eu só estou brincando, mas assim, para os irmãos verem que às vezes a pessoa vai de um extremo para o outro e não é aquilo. Né? Às vezes não entende nem o que o outro está falando e às vezes nem Deus, o que Deus está querendo. O irmão ia falar mais. Também. A covardia tem de bom ânimo. Josué. Caleb? Fala a história que a gente define o personagem. Deu um branco. Uhum. Tem de bom ânimo. Exatamente. Sim. Exatamente. Exatamente. E aí que nós entramos. Aí vai ter, às vezes a pessoa vai de um extremo. Uma hora, um exemplo, é para a pessoa ir lá e ter iniciativa, porque Deus está com ele. Aí o que ele faz? Acovarda. Porque ele pensa assim, não, porque eu não posso fazer nada sem direção de Deus, não sei o quê, porque eu tenho que tal. E não é. Deus está mandando ele ir. E já tem casos que Deus está mandando ele ficar, porque tem que esperar uma ordem. Não, tem que ter coragem. Tem que ter ousadia, tem que ir. Você está entendendo? Como que as pessoas fazem uma mistura? Exatamente. Sim. Exatamente. É igual o pastor falou, se a pessoa estiver na direção de Deus, Deus mostra como ele faz em cada situação. Aí uma hora Deus fala assim, não, agora você tem que parar e esperar. Não é coragem nem ame, agora é esperar minha voz. Outro, não, agora você tem que ir. Porque a pessoa já está na direção de Deus, ele está com o coração puro, né, igual o pastor falou, e aí ele consegue discernir qual momento é qual dele tomar atitude, qual atitude mais sábia, o que ele tem que fazer. Né? Amém, irmãos? Vamos receber os servos de Deus com palmas e glória a Deus?